Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa outra gravação da nossa aula aqui, tá bom? Sobre cristaloquímica e composição química dos minerais, tá? Não, Google não. Bem, como a gente já viu, o conceito de mineral, o que seria um mineral em si? Como a gente já viu, ele é um mineral, é um sólido homogêneo, natural, com composição química definida, mas geralmente não fixa, e um arranjo atômico altamente ordenado, e é geralmente formado por processos inorgânicos, tá? Então a gente já viu todo esse conceito, já destrinchou tudo, então agora vamos continuar a nossa aulinha aqui, tá? Então, a cristaloquímica, né, ou cristaloquímica, ela estuda a composição química dos minerais em relação ao seu arranjo cristalográfico e as propriedades físicas, e suas propriedades físicas. Então, a cristaloquímica, ou a cristalofísica, como a gente viu, ela está diretamente relacionada à forma e à estrutura externa do mineral, né, do cristal em si, de acordo com o arranjo cristalográfico interno. Já a cristaloquímica, ela estuda a composição química dos minerais em relação ao seu arranjo cristalográfico, tá? Então, quais são as propriedades dos minerais que a gente pode ser estudadas em função? Propriedades do mineral são uma função de, ou seja, as propriedades que a gente vai ver na próxima aula são função de quê? São função de quais elementos químicos compõem o mineral, se os minerais eles apresentam densidades altas, porque geralmente eu tenho minerais que eles, elementos químicos dentro do meu mineral que apresentam alta densidade, tem maior número atômico, por exemplo. Como os elementos são ligados entre si, então dependendo do tipo de ligação entre esses elementos, eu posso ter diferenças entre dureza, tenacidades e outras propriedades, tá? E também como os elementos estão dispostos na estrutura cristalina. Dependendo da forma com que eles estão dispostos, eu também posso ter diferenças na minha estrutura, tá? Eu posso ter formatos, hábitos diferentes dos meus minerais, como por exemplo isso, tá? Dessa forma. Então, para a gente tentar resumir o que seria um átomo, o átomo ele é composto de um átomo de carbono, por exemplo, ele é composto de prótons e elétrons, prótons, nêutrons e elétrons, tá? Entre que os prótons e os nêutrons estão juntos ali no núcleo, formando o núcleo em si, e os elétrons ali estão dispersos ao redor, formando uma nuvem eletrônica, tá? Então, dependendo também dos meus elétrons, dos meus, como os elétrons estão dispostos, eles vão formar aqui diferentes estruturas, tá? Tipos de orbitais diferentes, que a gente não vai entrar em tanto detalhes assim, mas seria mais ou menos dessa forma aqui. Então, dependendo das quantidades de elétrons que eu tiver, eu posso estar com um átomo estabilizado, eu posso ter ou formar um íon, por exemplo, um íon com carga positiva ou com carga negativa, tá? Então, as características dos elementos. Então, as características dos elementos elas são determinadas por. Se a gente for observar aqui nossa tabela aqui periódica, então cada um desses elementos eles tem suas características específicas. Mas o que é que caracteriza cada elemento? O que, é que vai caracterizar cada um deles? O raio iônico, o seu potencial iônico, a sua carga iônica e a sua eletronegatividade. Com base nessas características dos elementos, a gente pode definir eles em uma zona, em um local, ou até mesmo que tipo de ligações ou que tipo de propriedades eu posso gerar por conta desses parâmetros aqui, dessas características, tá? Então nós vamos começar aqui com o raio iônico. O raio iônico seria o quê? Não pode ser determinado absolutamente a forma do raio iônico em si, por conta daquela relação da dispersão dos elétrons dentro da nuvem eletrônica aqui, tá? Então, a dimensão interatômica, ou seja, a dimensão entre a união entre esses dois átomos aqui, por exemplo, é a soma dos raios iônicos. Então, elementos puros, o raio iônico é igual à distância dividido por 2. Por exemplo, o cobre. E o raio iônico, ele depende de quê? O raio iônico ele vai depender do elemento, tá? Do tipo de ligação, ou seja, a porcentagem de ligação iônica que tem, por exemplo, tá? E do número de coordenação que esse átomo pode apresentar. Então, o raio iônico ele é a relação entre o raio do cátion e o raio do ânion, tá?
e ela pode ser usada para prever o número de coordenação. Por exemplo, quando nós temos aqui a relação entre o raio do cátion e o raio do ânion for menor que 0,155, tem o número de coordenação 2. E assim sucessivamente, dependendo da razão entre esses ânions, tá? Entre o raio do ânion e o raio do cátion, eu vou ter número de coordenação diferente. O que seria esse número de coordenação, professor? Seria um número de arranjo em que os meus elementos, as união entre os átomos, elas podem ser de diversas formas. Se for número de coordenação 2, então eu tenho uma coordenação linear. Então, o meu ânion aqui, por exemplo, o meu cátion aqui, ele pode se interligar até 2 ânions. No meu caso aqui, no número de coordenação 3, eu posso ter uma coordenação triangular. Então, o meu cátion aqui, ele pode se interligar aqui com 3 ânions. No número de coordenação 4, vão ser 4 ânions para um cátion, e assim sucessivamente, tá? Então, vou ter número de coordenação 6, coordenação 8 e até coordenação 12. E quanto maior o número de coordenação, maior é a interligação entre um cátion e outros ânions, tá? Seria essa nossa relação de raio iônico, tá? O potencial iônico seria a energia necessária para remover um elétron, tá? Então, o potencial iônico ele vai depender diretamente do tamanho, ou seja, do raio do íon completo. O íon seria o quê? O raio iônico seria entre a junção do cátion e do ânion e também da carga do íon. Então, o potencial iônico o potencial iônico ele aumenta na medida que a gente segue da esquerda para a direita da nossa tabela periódica, tá? E ela diminui de cima para baixo da nossa tabela periódica. Então, da esquerda para a direita eu tenho um aumento aqui do meu potencial iônico, ou seja, eu consigo remover maior quantidade de elétrons aqui e vai diminuindo na medida que a gente segue da parte de cima para baixo da nossa tabela periódica. Então, geralmente cresce da esquerda para a direita da tabela periódica dos elementos químicos, ou seja, o potencial iônico, tá? O potencial iônico, eles vão depender da carga do íon. Por exemplo, o aumento do potencial iônico coincide com o progressivo preenchimento dos orbitais eletrônicos e expressa a redundância dos átomos em perder elétrons dos orbitais que estão quase sempre completamente preenchidos, tá? Então, por exemplo, a gente consegue observar aqui que o ferro 2 e o ferro 3, eles têm o ferro 2 tem potencial iônico de 2,7 e o potencial iônico do ferro 3 é de 4,3, ou seja, o ferro 3 ele tem maior capacidade de capturar elétrons, tem um potencial iônico maior do que o ferro 2, por exemplo, tá? Da mesma forma, o manganês mais 2 ele tem um potencial iônico menor do que o manganês mais 4, que tem um potencial iônico maior. Ele tem maior facilidade de capturas de elétrons, tá? E o outro termo seriam carga, valência e estados de oxidação. Então, a carga iônica seria quando eu tenho perda ou ganho de elétrons, ou seja, quando eu tenho perda eu vou gerar cátions de elétrons, porque eu vou estar com sinal positivo. E quando eu tiver ganho de elétrons, vou estar com sinal negativo, vou ter a formação dos meus ânions, tá? Então, de camadas mais externas. Então, por exemplo, os grupos grupo de 1 a 18, 1, 2, 13 até o 18 aqui. Então, eu tenho potencial aqui de carga 1, ou seja, tem facilidade de perder um elétron, tá? Então, aqui o grupo 2 ele tem facilidade de perder 2 elétrons na sua camada mais externa. E aqui da medida vai gerar cátions, tá? Cátions mais 1, cátions mais 2. E o grupo 3 aqui vai ser cátion mais 3. O grupo 18, como são gases nobres, não vão gerar cátions. O grupo 17 aqui vai gerar menos 1, então cloro, flúor, bromo. O oxigênio vai ter carga menos 2, então também tem carga iônica de menos 2 e assim sucessivamente, tá? Elementos de transição, ou seja, que vão estar aqui, eles podem apresentar cargas diferentes. Por exemplo, o ferro pode apresentar cargas mais 2, mais 3. O manganês pode formar de mais 1 até mais 7, tá? Então, dependendo dessas cargas, eu vou também ter formação de
ligações químicas diferentes, por exemplo, tá? Ou mais fortes ou mais fracas, tá? E o outro fator, características que é importante a gente estudar um pouquinho, é a eletronegatividade. O que seria essa relação da eletronegatividade? Seria a medida da atração do elétron, ou seja, a facilidade com que um elétron pode ser atraído. E ela aumenta para a direita e diminui para baixo. Ou seja, da mesma forma que eu tenho a relação do potencial iônico, potencial de capturar elétrons, esses elementos aqui eles têm uma eletronegatividade maior, então eles vão ter a facilidade de ceder esses elétrons para a formação dos outros cátions, tá? Para união com outros cátions. Então, quanto maior aqui a minha eletronegatividade, maior essa medida da atração dos elétrons em si. Então, um exemplo, a eletronegatividade aqui do flúor, ela é maior do que a do hidrogênio. Ou seja, o elétron em um HF, por exemplo, um ácido fluorídrico, fica mais perto de F do que do H. Ou seja, como eles têm a maior facilidade de atrair os elétrons vão ficar mais a nuvem eletrônica vai ficar mais próxima do flúor do que propriamente do hidrogênio. E geralmente cresce da direita para a esquerda, ou seja, ele cresce da direita para a esquerda, tá? Bem, mas com essas características que a gente viu, potencial iônica, carga iônica, eletronegatividade, tá? A gente consegue, o raio iônico também, a gente consegue trabalhar a questão das ligações químicas. O que seriam as ligações químicas? São as forças de atração que mantêm as partículas unidas em um retículo cristalino ou em uma molécula, no caso, tá? Em qualquer outro. As ligações químicas elas ocorrem mediante a interação dos orbitais externos incompletos, tá? Onde se alojam os elétrons de valência dos átomos envolvidos. Quer dizer o quê? Que os elétrons que vão se interagir com os elementos, com os cátions e os ânions são esses elementos da camada mais externa, tá? E ocorre entre átomos que procuram se tornar estáveis. Quais são os elementos minerais estáveis? São os gases nobres. Então, todos os outros elementos eles vão tentar, se eles estiverem em forma de íons, eles vão tentar chegar a se tornar, vão procurar se tornar mais estáveis, tá? E as ligações químicas elas são as responsáveis por unir os átomos que formam os minerais. E os tipos de ligação eles são diretamente responsáveis pelas propriedades físicas e químicas desses minerais. Então a gente vai ver no decorrer agora desses nossos slides quais são os tipos de ligações químicas, tá? Então as ligações químicas elas definem grande parte das propriedades dos minerais. E quais são os tipos de ligações químicas? Elas podem ser do tipo iônica, covalente, metálica, van der Waals e ligações de hidrogênio, tá? Essas três aqui são as mais comuns, tá? E essas de van der Waals ligações de hidrogênio são um pouco mais raras, tá? Então vamos começar aqui. Vamos começar um pouquinho sobre as ligações iônica, covalente e metálica. Então, quando os átomos envolvidos para procurar ligações que procuram adquirir uma configuração estável com os seus respectivos orbitais de valência, assemelhando-se aos orbitais completamente preenchidos dos gases nobres. Então essa é a tendência que todos os átomos tendem a ter uma configuração estável, tá? Então eles usam esse artifício da ligação química. E quando a gente tem uma ligação química do tipo iônica, ou seja, uma ligação iônica em um mineral, ela vai tentar a ser entre um metal e um não metal, tá? Então, um ou mais elétrons de uma camada de valência de um átomo são transferidos para a camada de valência do outro átomo, atingindo assim a configuração dos gases nobres. Ou seja, na ligação iônica, a doação, ou seja, eles cedem os elétrons de um não metal para um metal, para tender a ficar com essa configuração mais estável. Tá? E como seria isso? Na ligação iônica, ou seja, entre metal e não metal, eu tenho que, por exemplo, entre lítio e flúor, então o lítio ele vai ceder um elétron,
o lítio ele vai tender a ceder um elétron para o flúor, para eles ficarem com configuração mais estáveis, tá? Então essa vai ser a ligação entre um metal e um não metal. Os minerais formados através de ligações iônicas são, por exemplo, a halita, como a gente já comentou bastante, que é a formação cúbica, tá? Então a silvita, que é um cloreto de potássio, tá? E a fluorita, que é um fluoreto de cálcio, tá? Fluorita, a silvita e a halita, que são da classificação dos minerais dos halogenetos, tá? Então, os halogenetos. Então, esses tipos de elementos, eles formam ligações do tipo iônica, tá? Então, um elétron, ele é cedido de um flúor para o lítio, por exemplo, ou então do flúor para o cátion. No caso aqui, eu estou cedendo 2 elétrons de flúor aqui para o cátion é mais 2. O cloro e o potássio aqui, um elemento do cloro é cedido para o potássio para ocorrer essa ligação química, e aqui no cloro e sódio, um elétron aqui do cloro que estava com excesso de elétrons vai para o potássio o sódio para se gerar essa ligação química, tá? Iônica, tá? Aqui a gente tem outro exemplo, uma imagenzinha aqui mostrando a estrutura da halita. Então, essas ligações entre os elementos aqui são do tipo iônicas, tá? Então, são ligações que tendem a ser fortes, tá? Então, as ligações têm essa tendência a ser fortes. E os minerais que são formados através dessas ligações iônicas geralmente apresentam dureza e densidades moderadas, pontos de fusão não muito altos, ou seja, a gente não tem pontos de fusão aí da ordem aí de 1000 e poucos graus Celsius, tá? Apresentam baixa condutividade térmica e elétrica no seu estado sólido e apresentam alto grau de simetria, tá? Então essas são as características das ligações iônicas para os minerais que apresentam esses tipos de ligações, tá? A ligação covalente, ela vai ser uma ligação entre um não metal e um não metal, tá? Ou seja, os orbitais externos incompletos desses elementos, tá? Eles vão compartilhar os elétrons de valência com a sobreposição, ou seja, a interpenetração desses elétrons desses orbitais. Os dois orbitais eles vão se unir e vão fazer com que ocorra um compartilhamento, ou seja, os dois átomos com configuração parecida vão tentar roubar um elétron do outro, tá? E acabam sobrepondo seus orbitais, ou seja, a proximidade em relação à ligação iônica, por exemplo, vai ser bem mais próximo, porque eles vão tentar roubar uns elétrons dos seus orbitais, sobrepondo seus orbitais um com o outro, tá? E isso vai fazer com que ocorra uma maior proximidade desses elementos, tá? Ou seja, vai haver o compartilhamento desses elementos nesses orbitais e a proximidade entre os raios vai diminuir, eles vão ser mais compactos, esses dois elementos vão ficar mais próximos uns dos outros, diferentemente da ligação iônica, em que há um elétron é cedido para o outro para eles adquirirem a estabilidade, enquanto na ligação covalente eles são compartilhados, esses elementos eles compartilham, tá? E isso vai fazer com que os minerais que são formados com esses tipos de ligações são que apresentam ligações mais fortes das estruturas, resultando em minerais de alta dureza, tá? Como os orbitais dos elétrons eles apresentam uma grande sobreposição, a ligação covalente ela é a mais forte das ligações químicas em minerais. A força depende do grau e da interpenetração dos orbitais, ou seja, quanto maior essa interpenetração, mais forte é a ligação. E um exemplo típico desse tipo de ligação para um mineral, por exemplo, é a dureza do diamante. O diamante ele apresenta uma dureza extremamente alta, dureza número 10, como a gente vai ver lá nas propriedades físicas dos minerais na próxima aula, tá? Então, essa estrutura, a estrutura tetraédrica aqui de ligação do diamante é uma das mais resistentes que conhecemos.
E as características dessa ligação é que eles apresentam alta dureza, como por exemplo diamante, safira, rubis, apresentam essas ligações químicas mais de tipo covalente, tá? Uma ligação muito forte, mas em compensação eles apresentam alta fragilidade, por conta dessa alta compactação dos cristais, tá? São isolantes elétricos no estado sólido e quando fundidos. Então, em ambas as partes, eles são isolantes elétricos. Eles apresentam, por conta dessas características, altos pontos de fusão e geralmente apresentam baixa simetria. Tá? Geralmente, nem todos são, mas alguns apresentam baixa simetria. Por conta dessa compactação do núcleo, apresentar estruturas não tão simétricas. Tá? Quando a gente observa bem a tabela periódica, assim, de uma forma mais ampla, nós observamos que os pares covalentes, ou seja, os que formam ligações covalentes, principalmente, são esses elementos aqui, ou seja, a gente tem oxigênios, enxofre, silício, fósforo, boro, eles vão formar ligações, tem maior facilidade de formar ligações do tipo covalente, e as ligações iônicas vão se formar aqui nesse grupo aqui. Então eu tenho esses pares de grupos iônicos aqui, que eles vão ter maior facilidade de formar ligações iônicas com esses outros elementos aqui, tá certo? Então, pares covalentes que a gente vê com maior facilidade em minerais, silício e oxigênio, carbono e oxigênio, enxofre e oxigênio, nitrogênio e oxigênio e fósforo e oxigênio. Se a gente observar isso daqui, eles formam grandes grupos iônicos, tá? Que vão ser importantes para a gente quando a gente for fazer a classificação dos minerais, tá? Saber a classificação dos minerais. Um outro tipo de ligação química é a ligação do tipo metálica, tá? Que vai ser entre metal e mais metal. Então, nesse tipo de ligação, os átomos metálicos eles tendem a perder elétrons, ou seja, eles tendem a ficar eletropositivos. E quando se unem entre si, formam uma nuvem eletrônica de elementos de elétrons liberados, tá? Que ficam dispersos no retículo cristalino sem posições fixas. Ou seja, elas vão ter esse compartilhamento de nuvem de elétrons, mas ela é diferente da ligação covalente. Isso porque eles vão gerar uma ligação com força fraca a moderada. Isso é importante porque a gente vai ter a formação de alguns tipos de ligação geradas por ligação. A gente vai ter uns tipos de ligação que vão formar os famosos elementos nativos, ou seja, aqueles elementos em que, como por exemplo, ouro, prata e cobre, que são elementos nativos, esses vão compartilhar seus elétrons nessa nuvem eletrônica ali, não tão próximos como a ligação covalente, mas vão compartilhar aqueles elétrons e formar essas ligações do tipo metálica, tá? Então, as ligas metálicas, quando há união de dois ou mais exemplos, por exemplo, o bronze e o cobre, para formar o bronze, nós vamos ter 90% de cobre e 10% de estânio, tá? Então, quem já viu ou mexeu, já falou com alguém que faz com que metalúrgicas, sabe que o bronze ele é relativamente mais maleável, muito por conta dessa, e fácil de ser trabalhado, muito por conta dessa relação da quantidade de cobre e estânio, formando essas ligações metálicas entre eles, tá? Então, isso faz com que a ligação metálica ela seja de moderada a fraca. E os minerais formados com ligação metálica elas vão ter uma alta densidade, muito por conta da questão desses minerais serem metálicos, os elementos metálicos, tá? Uma alta simetria, ou seja, geralmente pode ser cúbica a hexagonal. Então, quanto maior o meu grau de simetria, geralmente vou formar esses minerais com ligações metálicas. Eu vou ter uma dureza baixa a moderada, ou seja, eles podem ser facilmente riscados ou utilizados de dureza mais baixa, mas eles apresentam características de ter alta ductibilidade, ou seja, facilidade de se tornar dúcteis, tá? E maleáveis no caso, ou seja, com aquecimento eu consigo moldar e modelar esses metais mais facilmente, esses
minerais formados desses minerais metálicos, de ligações metálicas, e também eu vou ter uma alta condutividade térmica e elétrica, na maior parte dos metais em si, tá? É tanto que o ouro e outros elementos e outros minerais são utilizados como cobre, por exemplo, são utilizados como ótimos condutores elétricos, tá? Então, resumindo aqui, então as ligações iônica, covalente e metálica, os átomos envolvidos procuram adquirir uma configuração estável com os seus respectivos orbitais de valência, assemelhando-se aos orbitais de gases nobres. Tá? Então, na ligação iônica, isto é alcançado através da doação de elétrons de valência dos cátions para os ânions. Tá? Assim, ambos adquirem a configuração eletrônica fechada. Na ligação covalente, os orbitais externos incompletos compartilham elétrons de valência com a sobreposição, ou seja, a interpenetração desses orbitais, e na ligação metálica, os elétrons de valência eles circulam livres pela estrutura, participando temporariamente de vários orbitais incompletos. Então, ligação iônica, doação, ligação covalente, compartilhamento com interpenetração, e metálica, os elétrons circulam livre dentro de uma nuvem metálica lá, que eles podem ser compartilhados entre si temporariamente. Tá? Depois desses, nós vamos ter a ligação de Van der Waals, que é uma ligação fraca, tá? Que são ligações decorrentes de cargas residuais. Tá? Eles ligam moléculas neutras e unidades estruturais, tá? E ocorrem junto de demais ligações. Vamos ver como, por exemplo, um exemplo típico que a gente pode observar é na mica, que é um mineral que ele é placoso, placóide. Imaginem um amontoado de folhas como esse daqui, em que eu vou ter ligações de Van der Waals que vão separar uma folha da outra, tá certo? E a ligação do tipo covalente que vão interligar os elementos aqui. Lembrando que a mica, a mica não. Outro exemplo que nós temos é a própria grafita, tá? A grafita também elas vão apresentar essas cargas residuais. Isso vai fazer com que ocorra uma remoção mais fácil desses elementos, tá? Então, quando a gente observa o retículo cristalino da grafita, por exemplo, ele apresenta um retículo cristalino do tipo hexagonal aqui, em que os átomos de carbono da grafita, eles apresentam ligações entre eles do tipo covalente. Por que ela é covalente? Porque eu tenho não metal com não metal. E eu tenho uma separação grande entre esses dois átomos aqui, tá? Que não vão formar ligações covalentes. Por quê? Lembra que a ligação covalente ela é bem próxima uma da outra, tá? Então, como eu tenho essa distância aqui, eu vou ter cargas residuais que vão interligar entre eles. Então, entre esses átomos dessa distância aqui, é que eu vou ter a minha ligação do tipo Van der Waals, tá? Então essa é aqui a ligação do tipo Van der Waals. Aqui eu vou ter do tipo covalente. Nossa, é muito ruim isso. E aqui do tipo Van der Waals, tá bom? Entre esses elementos aqui. Nesse exemplo aqui a gente consegue observar bem que as características da ligação do tipo Van der Waals, aqui por exemplo o mineral de grafita, ela é a ligação mais fraca de todas as ligações químicas entre minerais, tá? E elas formam tipicamente em cristais moleculares unindo moléculas eletricamente neutras, tá? Então, se a gente for observar lá na estrutura do slide anterior aqui, eles apresentam já uma certa neutralidade entre eles por conta da sua ligação já estar completa. Mas como o carbono vão sobrepondo um por cima dos outros, eu vou ter cargas residuais que vão interligar entre esses dois minerais, formando a grafita aqui, tá? E ela resulta, a ligação de Van der Waals resulta em uma baixa dureza e uma clivagem excelente dos minerais. Lembrando que clivagem é uma propriedade física que nós vamos estudar ela com mais detalhe lá na nossa próxima aula, tá? E outro tipo de ligação, para a gente finalizar aqui as ligações, são ligações de hidrogênio.
As ligações de hidrogênio, elas ocorrem quando o hidrogênio se liga a um elemento de alta eletronegatividade, como por exemplo, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor e o cloro, tá? Então, se a gente observar esses elementos aqui de alta eletronegatividade, então, eles têm a facilidade de atrair mais elétrons, né? Então, o único orbital do átomo de hidrogênio é, em grande parte, confinado em uma zona de sobreposição, ou seja, isso vai resultar aqui com que o outro lado do hidrogênio, ou seja, o outro lado que o hidrogênio do hidrogênio, ele se comporta como um próton positivo exposto, atraindo outros elétrons negativos. Então, vão formar essas ligações aqui entre eles. Então, se eu tenho um hidrogênio, eu tenho um átomo de oxigênio aqui, e ele vai interligar com o hidrogênio, ele vai ter uma facilidade aqui de atrair mais elétrons aqui, tá? Então ele vai funcionar como íon, que vai fazer com que atraia mais elétrons para cá, ou seja, outros elementos eletrônicos aqui, outros elétrons aqui, tá? Então isso vai fazer com que ocorra essa ligação entre eles. Então vai funcionar como sendo atraindo outros íons negativos, formando esse tipo de ligação entre esses elementos, tá? Mas não é em toda a estrutura cristalina, vai ser mais nas bordas da estrutura cristalina de alguns minerais. Ela é rara entre minerais, vai ocorrer mais em micas, hidróxidos, tá? E alguns anfibólios também ocorrem esse tipo de ligações de hidrogênio, tá? A ligação de hidrogênio ela é mais fraca, ela é fraca, tá? Mas ela é mais forte que a de Van der Waals, que isso vai fazer com que os minerais eles apresentem uma maior durabilidade, até uma maior dureza do que os próprios minerais que apresentam ligação do tipo Van der Waals, tá? Esse aqui a gente já falou, vou pular esse aqui, mas são as características da ligação iônica, tá? Mas as ligações químicas, ela em grau de ser mais forte ou não, elas são de Van der Waals, pontes de hidrogênio, ligação metálica, iônica e covalente. Então as ligações iônicas são as mais fortes e a de Van der Waals são as ligações mais fracas. Lembrando que cada uma delas vão apresentar características diferentes e semelhanças diferentes, viu? Lembrem bem disso. Bem, nas ligações químicas, em muitos materiais naturais existem ligações híbridas, tá? Ou mistas, tá? A gente vai tentar verificar isso, tá? Ou seja, pode apresentar mais um tipo de ligação. E cada vértice desse representa um tipo de ligação pura, e o sombreamento representa esquematicamente a natureza mista dos mecanismos de ligação. Por exemplo, aqui na relação do cobre e galena tem uma ligação estritamente metálica, mas ela tem uma tendência em alguns pontos a ser iônica, no caso da galena. Tá? Nos minerais do tipo sulfeto e sulfossais, por exemplo, eu tenho uma tendência a eles serem uma parte metálica e parte covalente. Já nesses outros elementos aqui, silicatos, óxidos e halóides, eu posso ter minerais que podem apresentar ligações do tipo iônica e covalente, tá? Então, pode haver essa hibridação dentro da estrutura do mineral para a formação do mineral completo, por conta desses diferentes tipos de ligações químicas, tá? Mas não necessariamente elas são diretas, tá? Proporcionalmente, tá? Então tem que ver, a gente vê muito esse tipo. Bem, mas quando nós falamos sobre composição química definida, mas geralmente não fixa, quando a gente fala sobre esse contexto lá da definição de mineral, então os minerais estritamente puros são exceção a essa regra, tá? Mas quando eles não são puros, eu vou ter uma das características vai ser do tipo isomorfismo ou solução sólida. O que seria isso? Quando eu tenho uma solução sólida ou isomorfismo, quer dizer o quê? Que a estrutura cristalina de um ou mais sítios atômicos específicos são ocupados em proporções variáveis por dois ou mais elementos ou grupos aniônicos, tá? Ou também seja, uma mistura homogênea no estado sólido
dotada de um arranjo cristalino. Mas, para ser mais resumido, os minerais no isomorfismo, ou solução sólida, os minerais eles apresentam a mesma estrutura cristalina, mas composição química diferente. O que seria isso? Então, eu tenho a mesma estrutura de um cristal aqui, por exemplo, mas eu posso ter a variação de alguns elementos, como troca de sódio por potássio ou sódio por cálcio nos grupos dos plagioclásios, tá? Eu vou ter o mesmo mineral, vai participar de um mesmo grupo, ele é um mineral isomórfico, mas eu posso ter alteração desses elementos químicos dentro do meu cristal, tá? E essas variações de elemento químico vai depender muito de quê? Vão ser facilitadas essa troca desses elementos químicos para dentro da minha estrutura, vai ser facilitada como? Primeiro, o raio iônico pode ser semelhante, ou seja, apresentar o mesmo parecido o mesmo tamanho, ou seja, quando a diferença do raio iônico de íons ele for próxima de 0 a 15%, ela vai ser a solução sólida, ou seja, o isomorfismo ela vai ser facilitada. Eu posso haver trocas, como por exemplo, manganês e ferro, eu posso ter a substituição desses dois elementos dentro da minha estrutura. Quando a diferença ela é muito grande, ela vai ser improvável, como por exemplo, sílica com sódio. Nunca vai haver uma substituição entre sílica e sódio, tá? Porque os raios iônicos são bem diferentes e não tem como haver essa substituição. Mas se por acaso a diferença for entre cálcio, sódio e alumínio, pode ser possível, mas ela é bem limitada. Eu não vou ter uma troca tão grande entre eles. Mas se for, por exemplo, entre sódio e cálcio, ela vai ser mais facilitada. Pode haver essa solução sólida, tá? Outra relação que vai fazer com que ocorra essa formação dessa solução sólida, do isomorfismo, vai ser quando eu tiver íons de carga semelhante. Caso contrário, né, não necessita de substituição acoplada, ou seja, se eu tiver magnésio mais 2 com ferro mais 2, ela vai ser também mais facilitada, mas se eu tiver magnésio mais 3 com ferro mais 2, já não vai ser tão, ou ferro mais 3 com magnésio mais 2, não vai ser tão facilitada assim. E também temperaturas altas, porque a temperatura alta vai fazer com que a minha rede cristalina do meu mineral ela seja mais maior, ela vai se expandir, ela vai se dilatar. Isso vai fazer com que ocorra, facilite essa entrada de outros elementos na minha rede cristalina, tá? Vai ser muito importante quando a gente vê isso, quando a gente quando nós estivermos estudando a parte de formação de minerais metamórficos, tá? Um exemplo aqui de solução sólida clássica é a série dos plagioclásios, em que de um lado eu tenho a nortita, que ela é um cálcio, alumínio 2, sílica 2O8, mais sódio, albita, a relação entre elas. Então, eu vou ter sódio, alumínio, sílica 3O3. Então, pode haver substituição aqui, ó, de cálcio e sódio entre eles em proporções diferentes, tá? Que vão fazer com que ocorra, lembrando que a gente pode observar aqui que eles são relativamente próximas entre sílica e alumínio, então pode haver uma possível solução sólida entre eles, ou seja, uma troca entre esses dois elementos, tá? Que aqui a gente consegue observar bem essa série dos plagioclásios aqui, tá? Então aqui eu tenho alumínio mais 2 e aqui alumínio só 1. Então, entre eles aqui, entre esse grupo dos plagioclásios, que a forma geral dos plagioclásios é cálcio, sódio, alumínio, sílica, mais sílica e oxigênio, essa forma geral aqui eu posso ter diversos outros minerais dependendo da proporção aqui entre cálcio e magnésio, tá? Então, é bom, entre cálcio e sódio, tá? Então, é bom a gente sempre ver que pode haver essas soluções, essa diferença entre um elemento e outro, tá? Formando minerais diferentes. Outro exemplo que vocês podem até dar uma pesquisada aí é sobre os elementos, a série das olivinas. Então aqui eu vou ter de um lado fosterita e faialita, vou ter uma troca entre magnésio e ferro. Então deem uma olhada aí que é bem interessante, tá? Um outro exemplo aqui de soluções sólidas é entre calcita, siderita e magnesita, tá? Então, dependendo da proporção desses elementos, eu posso ter uma diferença entre eles.
Todos vão ter o mesmo grupo aniônico, tá? Ou seja, a mesma estrutura base vai ser entre eles, mas pode haver uma substituição entre cálcio, ferro e magnésio. Dependendo da proporção entre eles, eu posso ter carbonato de magnésio, magnesita, carbonato de ferro, siderita. Posso ter a anquerita aqui, que é carbonato de ferro e de cálcio e ferro. Posso ter aqui uma solução, pode haver também uma solução sólida aqui gerando aqui também cálcio, magnésio e carbonato, que seria dolomita, e assim sucessivamente, tá? E um outro tipo de exemplo que pode haver de questão de solução, não de solução sólida, mas de características diferentes de um mineral quando ele é puro, é a exsolução. O que seria a exsolução? É a desmistura de uma solução sólida, geralmente causada por diminuição de temperatura. Tá? Imaginem como se a gente tivesse uma substituição desses elementos, boa parte deles vão ocorrer cristalização primeiro, tá? E depois, posteriormente, eu vou ter uma próxima cristalização desses minerais gerando essa exsolução, tá? Mas esse daqui a gente vai deixar um pouco de lado. Mas a gente vai precisar saber muito desse outro aqui, ó, que é o polimorfismo. Então, eu vou ter o isomorfismo e o polimorfismo. Quais seriam as diferenças entre eles aqui? Tá? No isomorfismo, a minha estrutura do meu mineral ela é igual, mas o que muda são alguns elementos químicos dentro da estrutura. Já no polimorfismo, eu vou ter que os minerais com a mesma composição química, ou seja, eu vou ter a mesma composição química, mas a minha estrutura vai ser diferente. A estrutura cristalina desse mineral vai ser diferente. Isso vai ser em funções das condições de cristalização, principalmente as condições de pressão e temperatura. Um exemplo clássico para esse modelo de polimorfismo é o carbono nativo. O carbono nativo ele pode gerar uma estrutura hexagonal, que é diferente, que vai gerar a grafita, e posso também gerar o diamante. Ambos têm carbono na sua estrutura, o carbono nativo, mas a estrutura deles são diferentes. Na grafita ela é hexagonal e no diamante ela é do tipo isométrica. A gente consegue observar bem aqui na nossa imagem, tá? A gente tem aqui ligações covalentes aqui interligando os carbonos aqui em cima, mas eu tenho ligações de Van der Waals aqui, formando essa estrutura aqui em placas, tá? Enquanto aqui na forma isométrica do diamante, eu tenho o que? Eu tenho a estrutura isométrica dele aqui, formado por ligações covalentes, todo ele por ligações covalentes, dando essa dureza maior. Então, qual é a diferença entre eles? O grafita apresenta foi formada em mais baixa pressão e baixa temperatura, enquanto que o diamante foi formado em altíssima pressão e altíssima temperatura, tá? E nós também temos o pseudomorfismo. O que seria o pseudomorfismo? Seria a transformação ou substituição de um mineral por outro com a preservação da sua forma externa, tá? Mas não há uma estrutura cristalina. Mas não dá a estrutura cristalina. Ou seja, a forma do mineral ela vai ser a mesma, mas a estrutura interna ela vai modificar. Por conta, se há uma modificação dessas estruturas do mineral, da mudança de composição química, pode haver uma mudança, como a gente viu no slide anterior, pode haver uma mudança também na estrutura, tá? Então, a pirita, por exemplo, quando ela sofre alteração, ela vai gerar a goetita. A pirita é um sulfeto de ferro e a goetita ela é um hidróxido de ferro, ou seja, eu vou ter a formação de hidróxido aqui que vai gerar a goetita, tá? E também da magnetita. A magnetita e da hematita, ambas apresentam praticamente a mesma estrutura, tá certo? Apresentam composição química semelhante, mas por conta de algumas alterações do jeito, da orientação dos spins na magnetita, eu tenho o magnetismo natural dela, tá bom? Bem, esses são os livros e os materiais que vocês podem dar uma utilizada para revisão, tá? Eu vou disponibilizar alguns aí para vocês, tá? E a gente fica por aqui na nossa aula, tá? Um abraço a todos.